ao momento teológico, concluindo hoje o livro de Neemias. Finalmente, depois de tantos meses, nós vamos conseguir hoje concluir o livro de Neemias. Então, na conclusão desse livro de Neemias, destacamos 3 lições. Primeira lição: o preço da liberdade deve ser a vigilância constante. Thomas Jefferson dizia que o preço da liberdade é a eterna vigilância. As vitórias de ontem não servem para hoje. Ontem houve um avivamento. Hoje o povo está novamente em crise. Isso é fato notório, né? Tivemos aquele grande avivamento na Rua Azusa e depois o avivamento acabou. Hoje nós estamos precisando de novo de um grande avivamento. As vitórias de ontem houve um avivamento, hoje o povo está novamente em crise. Ontem houve uma aliança, hoje a aliança foi quebrada. Neemias nos ensina que não podemos descuidar. Enquanto ele esteve ausente, ou seja, de 432 a 420 a.C., 12 anos ele se ausentou de Jerusalém, o povo se corrompeu. Então ele voltou para a Babilônia, a chamado do rei Artaxerxes, e nesses 12 anos, apesar de toda a estrutura que ele montou, os muros de Jerusalém edificados, as portas, dele ter colocado as pessoas certas no lugar certo, mas o povo se corrompeu sob a liderança de Eliasibe, sumo sacerdote Eliasibe. Mas o fracasso de hoje não deve nos desanimar. Não podemos desanimar. Temos que lutar por uma nova reforma. O lema da reforma era Igreja Reformada, sempre reformando. As mesmas decisões tomadas no capítulo 10 de Neemias, quando da grande reforma, precisam ser tomadas agora novamente. Quais foram as grandes decisões tomadas no capítulo 10? Vejamos aqui. Capítulo 10, versículo 1, 29 e 30. Vamos ler aqui. Está aí com a leitura, capelão. 10, capítulo 1. Primeiro o nome dos que selaram o concerto. Amém. Capítulo 10, versículo 1. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias. Pronto. Então, quem primeiro selou o acordo foi Neemias. Agora vamos aqui o versículo 29. Versículo 28, que diz: e o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos que se tinham separado dos povos da terra para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os sábios e entendidos. Versículo 29. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e seus juízos e seus estatutos. E o versículo 30. E que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Então, as mesmas decisões tomadas no capítulo 10 que lemos, quando da grande reforma, precisam ser tomadas agora novamente. Capítulo 13, versículo 30, 31, que diz: assim os alimpei de todos os estranhos e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas
cada um na sua obra. Glória a Deus. Como também forneci para as ofertas da lenha em tempos determinados e para as premissas. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Glória a Deus. Neemias diz, limpei, designei e forneci. É por isso que nos reunimos domingo após domingo. Precisamos estar continuamente acertando nossa vida com Deus. Então essa é a primeira lição. Devemos sempre estar lembrando das alianças, lembrando dos concertos que foram feitos no passado para manter diariamente, né, a aliança com Deus. Precisamos sempre estar orando, lendo a palavra de Deus. Segunda lição, a restauração do povo precisa sempre passar pela palavra de Deus e pela oração. Veja aqui, início no capítulo 1, versículo 4 de Neemias, está aqui. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, tudo inicia com a oração. Glória a Deus. E tudo termina com oração. Veja aqui no versículo 31, quando Neemias diz na parte B, lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Então, Neemias iniciou com oração e terminou com oração. A palavra foi lida e Neemias está orando. O grande líder Neemias começa o livro orando e termina o livro orando. Sem a palavra de Deus e sem a dependência de Deus, não há restauração do povo de Deus. Glória a Deus. Terceira lição que aprendemos. A restauração depende de líderes comprometidos com Deus. John Mackay, ilustre presidente do seminário de Princeton, em seus tempos áureos, diz que a distribuição de vocações é mais importante do que a distribuição de riquezas. O segredo do sucesso de um empreendimento é colocar o homem certo no lugar certo. Neemias foi o líder certo, na hora certa, no lugar certo, para levantar uma cidade e devolver a dignidade à sua nação assolada. A restauração da cidade de Jerusalém tem muito a ver com a forte liderança espiritual de Neemias. Ele era um homem sensível e íntegro. Ele foi leal a Deus, ao rei e ao povo. Era um homem estável emocionalmente, que jamais se dobrava diante das pressões, quer internas, quer externas. Não dependia de aplausos, nem se intimidava com a crítica. Veja só, era um homem realmente que tinha uma visão, um foco. Independente de ser elogiado ou intimidado, ele tinha um foco. Era Deus na vida dele. Ele não dependia de aplauso, de elogio para fazer a obra de Deus. Nem dependia também de pressões externas, como Tobias, Sambalate e Arabe, que quiseram intimidá-lo. Mas ele não se dobrava diante dessas pressões. Ele não se intimidava com crítica. Ele sabia em quem tinha crido. Ele sabia o que devia fazer. Ele foi chamado para aquela missão e ninguém podia impedir ele. Glória a Deus. Ele tinha grande discernimento espiritual e profunda coragem. Todo homem chamado para uma obra, ele precisa ter discernimento do Espírito Santo para poder, na horas de difícil, na hora de dificuldade, ele saber quem o chamou. Não foi A nem B, mas foi o Espírito de Deus que o chamou para fazer aquela
aquela obra. Foi um homem comprometido, era um homem de profunda coragem. Só o homem de profunda coragem é quem tem realmente êxito nessas missões grandes, né? Deus não dá a soldado fraco missões grandes. Deus só dá missões grandes a soldados comprometidos e de profunda coragem. Foi um homem comprometido também com a palavra e com a oração. Ele conhecia a palavra de Deus, por isso que ele não foi enganado, engodado, nem por Tobia, nem por Sambalate, nem por Arábio, nem por Semaías, nem pela profetisa Noadisa, nem tampouco pelo sumo sacerdote Eliasibe. Ele soube discernir que todos eram contrários à obra de Deus. Mesmo tendo o nome de profeta, de sumo sacerdote, ele soube estipar, soube discernir e estipar todo o mal que estavam lá causando o crescimento da obra. Neemias foi o líder que salvou a nação. Um homem salvou a nação. Veja só, Deus não precisa de muitos. Deus precisa de um que lidere. Glória a Deus. Aleluia. 2.500 anos já se passaram, mas estamos enfrentando os mesmos problemas e as mesmas crises. Hoje precisamos de novos Neemias. Glória a Deus. O mundo cresceu, são 7 bilhões e 300 milhões de pessoas aproximadamente. Precisamos de muitos Neemias, novos Neemias. Quem sabe Deus esteja levantando você, meu querido ouvinte e meu querido amado internauta. Você para fazer diferença em nossa geração. Quem sabe, Deus sabe. Você será um grande líder que vai ajudar a reconstruir os muros da nossa civilização e reerguer nossa nação desta crise tão devastadora, desta crise moral, desta crise devastadora que está assolando moralmente, culturalmente, economicamente, financeiramente o Brasil, que é um país rico em tudo. Aleluia, glória a Deus. Só precisamos de líderes verdadeiros, líderes que tenham compromisso com Deus primeiro e tenham compromisso com o povo e com a nação. Glória a Deus. Ser um líder realmente democrata, que faça um governo para o povo, do povo, para o povo e pelo povo. Glória a Deus. Oremos a Deus para que possamos realmente, que Deus possa levantar líderes do nível de Neemias. Que Deus abençoe. Encerramos Neemias orando. Vamos pedir aqui que o nosso querido pastor Pedro Paulo faça essa oração, que Deus esteja já levantando líderes comprometidos, homens sérios, sinceros, corajosos, que tenha discernimento, homens de oração, homens que tenham conhecimento da palavra para assumir lideranças eclesiásticas e também liderança na vida secular do Brasil.